Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Você sabia que o conhecimento é uma arma poderosa, capaz de abrir até os olhos do cego? É sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Eu me chamo Ellen Silva e estou aqui com você todos os dias, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. Cada semana a gente aborda um assunto específico com base nos princípios bíblicos, naquilo que o Senhor deixou escrito para nós, como um manual de vida. E essa semana em específico nós estamos falando sobre conhecimento. Conhecimento para toda e qualquer área da nossa vida. Hoje em específico nós vamos falar sobre essa questão de cegueira. Claro que não é uma cegueira física. Nós vamos ler nessa manhã do texto bíblico da segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Segundo Pedro 1, versículo 5. Já é ali um livro que já está perto de Apocalipse, fácil de você encontrar aí. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, uma linguagem mais simplificada. Pedro está falando sobre a vocação e a eleição, ou seja, a escolha, aqueles que foram separados por Deus para uma missão, para uma obra, e ele está falando sobre essa vocação, esse chamado de Deus, e como esses que foram chamados devem se posicionar, devem se comportar. Versículo 5 ele diz: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. É como se isso aqui fosse uma torre daqueles legos que você vai empilhando, vai fazendo aquela construção, aqueles brinquedos de criança. Então você vai juntando aqui, você põe a fé, aí você põe anexada a ela, junto dela, a virtude, aí junto você põe o conhecimento, em seguida você vai pôr no domínio próprio, em seguida você vai pôr na a perseverança, na perseverança você vai pôr na piedade, e assim você vai seguindo essa instrução de Pedro aqui no versículo 5, ou seja, vai acrescentando um a outro, ou seja, sem eles, o que acontece se a gente não tiver eles? Versículo 9, melhor dizer, o 8, vamos ler o 8 para você não achar que eu estou pulando só para me aproveitar do versículo aqui. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, elas vão impedir de vocês ser um peso morto, que a gente chama. Todavia, versículo 9 agora. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Vamos fazer uma pausa aqui. É claro que nós estamos falando essa semana sobre conhecimento. E eu quis enfatizar no texto a palavra conhecimento. Mas Pedro não está falando só sobre conhecimento aqui. Ele está falando sobre todas essas observações que ele fez aqui, Todas essas decisões que nós devemos tomar. Acrescentar a fé, a virtude, ao domínio próprio, o conhecimento. Ou seja, esse combo que nós devemos ter. Se nós não os tivermos, nós estaremos cegos, enxergando apenas, como ele disse, o que está perto. Essa cegueira que está falando aqui pode ser emocional, pode ser intelectual, pode ser espiritual, sim, pode se aplicar em ambas as áreas. Eu vou explicar para você por quê. Quando eu não conheço de uma determinada coisa, eu vou dar um exemplo para você que eu vi outro dia no jornal e vai clarear. Que quando eu falo conhecimento para todas as áreas da vida, eu não posso ficar espiritualizando a mensagem de dizer que só se aplica na vida espiritual, porque faz sentido nós aplicarmos em outras áreas da nossa vida. Um pai tinha só um único filho e esse filho cresceu e desenvolveu uma doença rara, que eu não vou saber falar o nome, mas eu lembro que na matéria do jornal que eu assisti, essa criança desenvolveu essa doença rara, os médicos não sabiam explicar, difícil de diagnosticar. Quando diagnosticou, disseram que não tinha cura, não tinha tratamento, não tinha nada para fazer, e a criança ia ficar definhando a cada dia numa cama, em estado degenerativo. Esse pai, que não tinha nenhum curso superior, tinha mal o ensino médio, e se você participou da educação no Brasil, se você está no Brasil, você sabe como que é a nossa educação aqui, seja ela particular ou não, ainda assim ela é um pouco defasada. Enfim, ele tinha só o ensino médio, e quando recebeu esse diagnóstico do seu filho, esse pai fez diferente do que 99,9% dos pais fazem: sentar e chorar.
ou sentar e rezar, ou sentar e orar, ou nem fazer nada disso, entrar em desespero mesmo e querer morrer. Esse pai resolveu buscar conhecimento. Então, ele trabalhava num determinado período e ele tirava parte do dia dele, acho que começou a trabalhar menos, não sei, e ele ia para uma biblioteca ler todos os livros de saúde que ele encontrava, que ele pudesse, que ele achava ali, né, que ali dentro daquele livro ele pudesse encontrar uma resposta para o problema do filho dele. Uma resposta e uma solução, claro. Ele não queria só entender o problema, ele queria resolver o problema do filho dele. Ele entendeu na mentalidade dele, repara o nível de maturidade, que foi o que a gente falou ontem. Nível de maturidade, ele não tinha pleno conhecimento acadêmico, não era nenhum cirurgião formado, não tinha nem curso superior. Mas ele já teve a visão de saber que se ele quisesse e buscasse intimamente, né, esforçadamente, ele poderia alcançar a resposta, poderia alcançar a cura para o filho dele. Esse homem, então, se enfiou numa biblioteca diariamente, já que os médicos disseram para ele que não tinha nada que podia fazer, e entrou ali para a seção de saúde, tudo quanto era livro que ele ia encontrando, aqui ó, talvez eu encontre a resposta. Ele foi lendo, anotando, pesquisando, e até que ele encontrou uma resposta, até que ele encontrou uma saída para o filho dele, que os médicos, nem o médico havia apresentado para ele. Esse homem praticamente, né, deu origem aí o tratamento para essa doença. Eu não vou saber contar para você minuciosamente o desfecho, até porque eu não sei exatamente qual que é a doença. Mas esse exemplo é perfeito para eu te dizer, né, para eu transmitir mensagem para você nessa manhã, no sentido de que conhecimento é uma arma poderosíssima. E nunca, repetindo várias vezes, em todas as eras, desde os dias da criação, desde os dias de Adão, nunca se teve tanto conhecimento gratuito à disposição, tanta facilidade de acesso ao conhecimento. Tem até uma pesquisa, eu acredito que seja uma pesquisa mesmo, que fala que uma criança de 5 a 7 anos, hoje, nos dias atuais, 2025, tem mais conhecimento que um imperador da Pérsia, um imperador das eras dos imperadores, do tempo da Idade Média, por exemplo. Você consegue entender? Então, o acesso ao conhecimento é muito grande e a gente, por questões culturais mesmo no Brasil, acaba negligenciando isso. É muito comum, se você fosse fazer uma entrevista, por exemplo, numa sala de aula de escola, não precisa necessariamente ser pública, mas de qualquer escola de ensino aí fundamental, e você fosse perguntar para as crianças quais profissões eles pretenderiam seguir, não as crianças da primeira infância, mas vamos dizer assim, os meninos lá do 9º ano, né, ali já quase no ensino médio. Qual profissão eles desejam seguir e por quê? A maioria deles iam se referir a profissões que eles tivessem que estudar pouco, ou seja, ou que eles tivessem uma limitação. Por exemplo, eu quero ser médico. Quero ser médico, eu sei que eu vou estudar 6 anos e pronto. Vou estudar 6 anos ou 8 que seja, para alguma especialização e pronto, não vou estudar mais. No meu tempo de colegial, né, já se tinha essa conversa, já rolava essa conversa. Não, vou escolher um curso que eu estude só ali na faculdade, eu não vou ter que estudar o resto da vida. Por exemplo, havia quem dissesse, eu nunca vou ser advogado, eu não vou ser juiz, eu não vou ser de uma área assim que exige estudar o resto da vida, porque você tem que ir atualizando o conhecimento, porque a legislação vai mudando, né? Enfim, aonde que eu quero chegar com isso? A limitação a esse universo maravilhoso que é o universo do conhecimento. E eu quero enfatizar isso para você, voltando aqui, né, que eu já saí um pouco, mas voltando aqui para a mensagem de Pedro, para o alerta de Pedro, que está falando também sobre conhecer a pessoa de Cristo, que foi o assunto que nós falamos na segunda-feira, sobre conhecer a Deus, né, estar perto de Deus, ter relacionamento com Deus. Se você não assistiu, já te convido a dar uma passadinha lá e conferir a live da segunda-feira. Mas voltando aqui para o assunto de Pedro, sobre isso, sobre que nós estaremos cegos se nós não tivermos com essa arma poderosa, tanto de conhecer a pessoa de Cristo, como de conhecimento como geral. E aqui sou eu que estou falando. Conhecimento como um todo. Eu tenho a oportunidade de fazer um curso. Vou fazer. Mas eu nunca vou trabalhar nessa área, por exemplo, um curso de inteligência artificial, que está muito em alta, né? Um curso de marketing digital. Mas eu sou cabeleireira, para que eu vou fazer um curso de marketing? Para aplicar na tua vida profissional, mulher. Mas eu sou advogada, por que eu vou fazer um curso de inteligência artificial? Para aplicar na sua vida profissional, para ensinar para os seus filhos, que seja. Enfim, conhecimento, gente, tem que ser uma coisa na nossa vida, né? Que a gente tem que devorar, a gente tem que ser sedento para o conhecimento constantemente. Conhecimento abre portas, conhecimento eleva o teu nível de intelectual, te apresenta para outras pessoas tão esforçadas e interessantes quanto você.
Ou seja, conhecimento não tem contraindicação. Ninguém se arrepende de ter ido buscar conhecimento. Às vezes a pessoa diz assim, me arrependo de ter me graduado em tal profissão, porque agora eu não uso ela para nada. E eu vou, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa se graduou em veterinária. Aí agora ele descobriu que ele quer trabalhar com economia. E diz, aquele curso que eu fiz na minha juventude, né, até meus 20 e poucos anos, foi uma perda de tempo, nunca usei para nada, odiei a profissão, enfim. Mas o conhecimento adquirido ali, no contexto da graduação, nunca será desperdiçado, nunca será simplesmente como amassar um papel e jogar fora, como um rabisco, como um rascunho, porque está guardado aqui, e aqui ninguém pode roubar, gente. Voltando aqui para o contexto de Pedro falando sobre isso, sobre conhecer a Cristo, sobre o domínio próprio, sobre a virtude, sobre estar sempre empilhando isso, acrescentando aí a perseverança, a fraternidade, unindo um ao outro, a piedade. Ou seja, quando eu estou com tudo isso, meus olhos estão abertos para um novo universo. E que novo universo é esse? O universo da paz, do equilíbrio, da saciedade, da alegria interna de saber que eu estou sendo compassivo, misericordioso, amável com o meu próximo. Estou sendo útil para a sociedade, não estou cuidando só dos meus interesses. Não estou sendo egoísta, cuidando só, porque eu tenho que sustentar minha família, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que guardar dinheiro, certo? Todos nós temos, são deveres, são obrigações e responsabilidades de quem tem uma família para cuidar. Todavia, se eu tenho uma oportunidade de contribuir na vida de alguém, somar na vida de alguém, servir de uma certa forma, eu estou replicando aquilo que Cristo ensinou. Estava lendo esses dias em João 8, inclusive recomendo para você, tem que dar uma lidinha no Evangelho de João, para você ver tudo aquilo da forma que João escreveu, um dos meus evangelhos preferidos, sobre os ensinos de Jesus, e ele falando ali no capítulo 8, naquela parte que ele vai falar, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade vos libertará. Quem está falando isso? Jesus, num contexto em que ele está falando ali a diferenciação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele está dizendo que os fariseus ali são os filhos da mentira, né? São os filhos do diabo. Por quê? Porque não estava recebendo a verdade que ele estava apresentando. Não estavam querendo conhecer Jesus. Estavam querendo conhecer só da lei. A lei que os cegava, que eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, defendendo a lei com tanta veemência, mas não estava recebendo o Filho de Deus. Então esse é o alerta de Pedro para nós, para todos nós, nessa manhã, no sentido de buscar o Senhor, buscar conhecer Jesus, a pessoa de Jesus, empilhar o conhecimento, a piedade, a perseverança, o domínio próprio, unindo ao outro, para que nossos olhos sejam abertos para esse novo universo, que é o universo de que não somos mais escravos do pecado. Quando éramos escravos do pecado, inimigos de Deus, o que nós fazíamos? Nós desejávamos a morte do outro, nós desejávamos vingança, nós não sabíamos perdoar, a gente não tinha tolerância, a gente falava mal do outro mesmo, criticava mesmo sem saber os motivos de determinada pessoa agir daquela forma, mesmo sem conhecer a história da pessoa, julgava pela aparência, enfim, tantas coisas ruins, tantas emoções ruins que só vai trazendo atraso, que só vai trazendo coisas ruins para a nossa vida. E isso era o que nós fazíamos quando éramos escravos do pecado. Como está lá no livro de João, capítulo 8, recomendo que você dê uma passadinha lá. Jesus vem alertando, se não me engano, a partir do versículo 20 e pouco por ali. Jesus vem alertando sobre isso, sobre o conhecer a pessoa de Cristo. E Cristo é a verdade, e a palavra da verdade é a Bíblia que ele nos deixou escrito, e ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entende que o conhecimento centrado aqui na mensagem dessa manhã, nós falamos sobre conhecimento de Deus na segunda, falamos sobre autoconhecimento na terça. Estamos aqui falando sobre o conhecimento em várias áreas, mas principalmente o conhecimento da pessoa de Cristo. E o conhecimento como arma poderosa para tudo na minha vida. Citei o exemplo aí do pai, né, que encontrou uma cura para o seu filho, encontrou uma saída para o seu filho, não descansou, não cessou seus estudos, buscando incessantemente ali conhecimento até encontrar uma resposta, uma alternativa para o seu filho. Imagine se, não vou falar nem a metade, imagine se 30% da população brasileira tivesse a atitude desse pai. 30%, 100% é impossível do impossível. Vamos supor que 30% seja possível. Das pessoas que ao receber um diagnóstico, não voltam para casa com depressão, para chorar, para querer morrer, para tomar um remédio para morrer mais rápido ou qualquer coisa do tipo. Mas sejam resilientes, sejam insistentes, persistentes. Não. Se tem conhecimento aqui à minha disposição, se tem internet aqui na era digital, eu vou desperdiçar isso porque essa arma poderosa. Por que tem pessoas que usam a internet, né? A internet, todo conhecimento à disposição aí, né? Uma ferramenta poderosa como o YouTube, qualquer outras ferramentas digitais, usam isso para propagar o mal, para disseminar o ódio, para
fazer tanta coisa ruim, e aí quando você usa essas ferramentas as que estão à sua disposição para o seu benefício, para o benefício da sociedade, para somar na vida de alguém, com o conhecimento que você adquiriu, agora você vai sair compartilhando. Então, você entende que você está fazendo toda a diferença? Você está vivendo como instruiu Jesus e como instruiu Pedro aqui na sua epístola, para a gente empilhar esse conhecimento, essa virtude, essa esperança, essa piedade, esse domínio próprio, entendeu? Então, eu deixo para você essa palavra nessa manhã e que você fique aí com uma luzinha piscando na sua mente. Preciso estudar mais, preciso buscar mais. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu tenho família. Ah, mas eu também tenho. Todo mundo tem. O dia tem 24 horas para o ímpio, para o crente, para o ateu, para o judeu, para todos. O dia tem 24 horas para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro, para o negro, para o branco, para todos. Todo mundo tem 24 horas do seu dia. A gente tem que saber organizar essa agenda para estar numa constante busca por conhecimento. Quando eu busco conhecimento, meus olhos se abrem, ninguém mais me cega. Quando eu não busco em fonte terceirizada, mas quando eu busco direto na fonte, aí sim eu estou blindada, aí sim eu estou com colírio do céu para que nada me cegue. Eu estou falando sobre essa questão de cegueira, porque durante uma parte da minha vida eu também fui de beber de fontes terceirizadas, de acreditar em tudo que me falavam, de ser facilmente, porque quando você não tem conhecimento, por isso que Pedro está dizendo aqui sobre essa questão de cegueira, quando você não tem um pleno conhecimento, ou você também nem busca, né? Às vezes por comodismo mesmo, você fica muito vulnerável para seguir qualquer ideia que te é apresentada, para concordar com tudo. Você acaba ficando, como disse Paulo no versículo que nós lemos esses dias, como um menino mesmo. Ou seja, para onde alguém pega na sua mão e te guia, você vai. Por quê? Porque você não tem a plena maturidade. Agora, quando você alcança esse conhecimento, alcança essa maturidade, pronto. Os seus olhos estão, além de abertos, a tua visão aberta, você está blindado contra qualquer cegueira. Porque quando vier a verdade falsificada, quando vier aí uma distorção, quando vier aí uma notícia, na era das fake news, né, uma fake news aí, você já está alerta, você já está atento, porque você já se preparou com conhecimento. Então busque incessantemente conhecimento para tudo, conhecimento para a sua vida profissional, conhecimento da pessoa de Cristo, conhecimento das coisas do reino de Deus. Seja um caçador incessante desse conhecimento. Vamos orar então nessa manhã? Curte o vídeo, se você não curtiu ainda, quero te convidar para curtir. E se tiver algum pedido de oração específico, coloque aqui, nós vamos estar apresentando a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, nós entramos em oração nesse momento. Ó Pai amado, te dando graça por mais um dia estar reunidos aqui, louvando, exaltando o teu santo nome, aprendendo do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, sendo alimentado, sendo edificado. Senhor, vivifica o nosso espírito, fortalece a nossa fé nessa manhã. Visita a nossa casa, a nossa família, livra-nos de todo mal, Senhor, nos dá um dia abençoado, debaixo da tua bênção, da tua proteção. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida, nos ajuda a aprender mais do Senhor, a ter humildade para receber as correções, para nós crescermos, para nós amadurecermos e evoluirmos. Em nome de Jesus, nos ajuda a buscar constantemente conhecer a pessoa de Cristo, aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a buscar conhecimento em todas as áreas da nossa vida, para nós crescermos, para nós sermos bem-sucedidos, Senhor, intelectualmente, financeiramente. Eu oro para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa casa, eu oro para que todos quantos me ouvem e tenham um pedido específico, especial do Senhor, uma resposta, um socorro, uma cura, um livramento, uma visita do Senhor à sua casa, ao seu lar. Eu oro para que o Senhor atenda para a necessidade individual de cada um. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, acalma o coração atribulado, essa pessoa angustiada, essa pessoa desanimada. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor visite e acalme o seu coração, alegre o seu coração. Em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos nessa manhã e te damos graça. Assim seja. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã, às 6:01 da manhã.